Aí me dá um exemplo de ritual. Não, tá? Não dou um exemplo de ritual porque não adianta. Me conta como é teu ritual. Elas podem até contar. Não tem a menor garantia que se você replicar da mesma forma, seu bebê vai dormir. Vai dormir rápido, vai dormir bem. Não tem. Porque o que relaxa o teu bebê, o que relaxa o bebê da Natália Lima, não necessariamente relaxa o bebê da Alessandra Araújo. Não necessariamente relaxa o bebê da Érica Medeiros. Tá? Além de tudo, é uma sequência de eventos. Então, o ritual precisa ter horário rígido? Não. Precisa ser exatamente as mesmas coisas? Não precisa enlouquecer com isso também, mas de preferência que seja uma sequência lógica, uma sequência que você consiga manter. Por isso que deve ser um ritual mais simples o possível e que relaxa. Se você dançar com seu bebê, leva para o ambiente, dança com o bebê, amamenta, nina e bota no berço, ok, é um ritual. Ok, é um ritual. Tá aí, é um ritual. Se vai funcionar com todos aqui, todos esses 1.500 aqui, não vai. Infelizmente não. Tá? Então é preciso ter um ritual para relaxar bem esse bebê. Porque o que acontece se você não tiver um ritual? O que acontece se o ritual não relaxar o bebê? O que acontece se ele brigar com você? Se ele brigar com você, ele vai se estressar. Se ele se estressar, o que acontece com o cortisol? Aumenta. E se aumentar o cortisol, ele não vai dormir bem. O outro é o ambiente do sono. Sono é igual, independente de se for soneca ou se for sono noturno. Sono é sono, tá? E sono precisa de um ambiente escuro. Sono precisa de um ambiente silencioso. Sono precisa de um ambiente escuro, de um ambiente silencioso e de uma temperatura amena. Porque calor e frio também causam despertar. A luz, é só ver o que acontece ao final da madrugada. Ao final da madrugada, a lua está saindo, o sol está chegando, a luz está chegando. Ao final da madrugada, na noite, é um ambiente, naturalmente, uma natureza silenciosa. Ao final da madrugada, já começa a ter mais ruídos. Ou seja, começa a ter mais luz e mais ruídos. O que acontece com o cortisol? Eleva também. Então, assim, tá percebendo como tudo é questão de cortisol? É muito, muito importante. Então, você precisa ter um ambiente escuro, um ambiente silencioso. Você precisa ter um ambiente escuro, um ambiente silencioso. Você precisa ter um bebê relaxado. Você precisa ter um bebê descansado. Você precisa de tudo aquilo para garantir que o cortisol desse bebê, que esse bebê não vai ficar estressado. Tá? Ambiente escuro, silencioso e com a temperatura amena. O que é uma temperatura amena? Que normalmente é 24 graus, em média 24 graus, mas o que é uma temperatura amena? Toca no tórax dele, do bebê. Tá? Isso depois do recém-nascido. Toca no tórax dele. Se tiver gelado, se tiver frio, se tiver pálido, ele está com frio. Se estiver suado, se estiver quente, se estiver vermelhado, ele está com calor. Ah, não, está normal, ele está bem. Certo? Então, com um bom ambiente e com um bom ritual, você vai deixar esse bebê bem relaxado. Se ele não tiver um bom ambiente, se ele não tiver um bom ritual, se ele não tiver uma boa rotina de sonecas, ele vai ficar estressado, cortisol vai subir, e se cortisol sobe, sua noite já era. Isso vale também para bebê maior de 1 ano? Vale. Até 2 anos vale a mesma coisa. Até 2 anos o bebê precisa de rotina de sono. Depois de 2 anos tem outros critérios, tem muito mais coisa, tem medo. Depois de 2 anos vem medo, vem terror noturno, vem sonambulismo. Aí vem muita coisa, muita parassonia que não vale a pena, tá? Que pelo menos não vale a pena falar nessa aula. Então, de 0 a 2 anos, ele precisa de rotina de sono. Tempo de soneca para um bebê de 3 meses, o suficiente para que ele acorde bem alegre e disposto. Isso pode ser 40 minutos, isso pode ser 1 hora, isso pode ser 2 horas. Meu bebê tem 12 meses e só dorme no peito. Mamar definitivamente é a forma, talvez a mais fácil de fazer o bebê voltar a dormir. Certo? Então, na verdade, não é que ele só dorme no peito, ele só volta a dormir no peito. Exceto alguns que realmente passam a noite na cama compartilhada com o peito na boca, mas também isso não é a maioria. O que a maioria de vocês quer dizer quando fala que o bebê só dorme no peito, significa que ele só volta a dormir no peito, mamando, tá? A primeira coisa que você precisa saber é por que ele está acordando.
Voltar a dormir é fácil. Amamenta que ele volta a dormir, é fácil. Mas por que ele está acordando? É só associação ao sono para mamar? Se ele tiver, por exemplo, acordando por causa da angústia da separação, você pode tentar fazer o desmame que você quiser. Ele vai continuar acordando. Até a angústia da separação acabar. Se ele estiver acordando por causa da falta de sonecas, você pode fazer o desmame que você quiser. Você pode deixar chorar 15 dias se você quiser. Ele vai continuar acordando. Se o bebê estiver acordando por causa de dor, do dente, do refluxo, seja o que for, ele vai continuar acordando. Qual horário para começar o ritual do sono? Depende. Você faz as sonecas depois das 18, que quando começa a noite. Ou, quando você fala ritual do sono, tem o ritual das sonecas, tá? Então, o bebê sentiu sono, o bebê emitiu sinal de sono, você começa o ritual das sonecas, você faz o ritual do sono, deu de noite, agora não, agora já está à noite, o bebê sentiu sono, você faz o ritual noturno, você faz o ritual do sono noturno. Como ensinar o bebê a dormir sozinho no berço? Tem idade certa para isso? Esse é o maior fetiche da mãe do bebê. Tá? Isso é puramente fetiche, assim, porque alguma blogueira disse, porque muita gente fala, não, meu bebê dorme a noite inteira e dorme sozinho. Isso é completamente desnecessário. Certo? Eu te digo com certeza. Eu já ensinei, já fiz milhares a fazer, assim, a bebê dormir a noite toda. A maioria não dorme sozinho. Porque é completamente desnecessário. Tá? Além de tudo, vai dificultar e muito a sua vida. É uma coisa muito mais difícil tentar fazer o bebê dormir a noite toda dormindo sozinho. À medida que o tempo passa, isso vai ficando mais fácil. Certo? Ele vai aceitando mais. Mas lembra que o bebê precisa ficar bem relaxado. Lembra que eu lembro que eu te falei? Bem alimentado, bem descansado, bem relaxado? O lugar que o bebê mais fica relaxado na vida é o colo. Então, não tem por que ele não dormir pelo menos no teu colo. E aí depois você leva para o berço. Não tem a menor necessidade dele ir acordado ao berço. Tá? Isso não significa, isso não facilita em nada que ele durma a noite toda. Certo? Isso eu costumo brincar, que isso é um fetiche de mãe de bebê. Ah, não, depois de um ano, esse bebê vai conseguindo ficar mais relaxado. Esse bebê vai conseguindo ficar mais relaxado, mais tranquilo, mesmo sem tanto colo, mesmo sem seu colo. Ele consegue ir acordado. Certo?